Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao desenvolvimento do nosso projeto Certicar. O projeto Certicar é um projeto que nós iniciamos o desenvolvimento no vídeo anterior e, de acordo com o nosso planejamento, nós dividimos esse projeto em 3 partes. A primeira parte é um site, a segunda parte uma área administrativa e a terceira parte um back-end que vai atender as 2 primeiras partes, que na verdade são 2 front-ends em React. Nós estamos usando Maven Stack, isso significa dizer que nós vamos usar, né, MongoDB, Express, React e Node. Então, vamos lá. Para começar o vídeo de hoje, nós vamos incluir aqui um botão que eu não incluí no vídeo anterior, abaixo da vitrine, né? Hoje, se o usuário quiser ir para a página de estoque, ele precisa ir na Navibar e clicar no link de estoque para poder fazer isso. Como nós não fixamos a Navibar em cima, e nós poderíamos até fazer isso, né, trocando o position desse componente, no caso da div, desse componente lá no código CSS, nós não fizemos isso, então ele desaparece na medida que você rola a página. Né? Então, o usuário não teria como clicar aqui para ir para a página de estoque, só se ele fosse lá embaixo no rodapé e clicasse no link ou subisse novamente e clicasse na Navibar. Nós não queremos isso. Para evitar esse problema, nós vamos criar aqui um botão, na nossa vitrine. Né? Então, aqui dentro da div content, nós vamos chegar aqui e vamos incluir um botão. Né? Então, vou botar aqui button. Dentro desse button, eu vou incluir um elemento link, que é um elemento do React Router DOM. Né? E nós vamos apontar esse cara para uma rota que nós vamos ainda criar, que é a rota da página de estoque. Né? Deixa eu importar esse cara aqui logo, para ele parar de dar erro. E nós vamos colocar aqui um texto, né, dentro desse link, que é visualizar todos os veículos. E tá aí, beleza? A gente já consegue, então, ver aqui o nosso botão criado. Nós precisamos apenas agora estilizar esse botão para que ele fique, né, de acordo com o padrão que nós adotamos aqui no nosso projeto. Então, a cor, o texto e tal. Vamos lá fazer isso, então. Beleza? O botão já está incluso. Nós vamos vir aqui, copiar a nossa div content, né, e falar com o botão que está dentro dessa div. Né? Então, nós vamos vir aqui, a gente vai dar uma largura para ele de 280 pixels, uma altura de 45 pixels, também vamos dar um padding, né, de 10 pixels para cima e para baixo e 10 pixels para a esquerda e para a direita, beleza? Então, se a gente olhar lá, ele já vai estar dimensionado de acordo, né? Pode dar um F5 aqui, acabou dando uma recarregada em tudo. Beleza? Tá aí, ó. Nós vamos também tirar a borda, né? Vamos dar um border none, mas nós vamos colocar um border radius nele, né, de 5 pixels, e nós vamos dar colocar um background nele de 32, 32, 32, né? Essa cor, né, esse hexadecimal nessa cor aí que a gente está utilizando no nosso projeto, tá? Nós também vamos fazer uma outra alteração. Por quê? Porque quando você inclui um elemento link do React Router DOM, na prática, no HTML aqui, ele vira um link de fato, né, uma tag A. E quando você faz isso, por padrão, já são atribuídos alguns estilos CSS a ele. Então, por isso o texto está aparecendo em azul e geralmente ele também sublinha o texto. Né? Então, nós vamos tirar isso. E para isso, nós vamos vir aqui no arquivo CSS e falar com essa tag A que tem ali dentro. Né? Então, a gente vai colocar aqui um text decoration none, né? E nós vamos colocar definir uma cor branca para esse texto desse link, beleza? Então, tá aí, já foi alterado. Vamos colocar também um font size nele, de 15 pixels, e um font weight de 500, beleza? A gente também pode alterar o cursor, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, quando você posiciona o cursor em cima do texto, ele vira, né, esse cursor típico de um link, né? Mas quando você posiciona em cima do botão, ele mantém o cursor em formato de seta. E nós vamos aqui alterar isso. Para que isso não aconteça, a gente vai vir aqui no
button e vai colocar um cursor pointer nele, e aí em todo o botão e no texto ele vai manter o mesmo cursor, ó. Beleza? Esse botão, como eu disse, está apontando para a rota da página de estoque, porém, se a gente for aqui no nosso arquivo index.js, essa rota ainda não foi criada, nós vamos criar ela agora. Então, nós vamos chegar aqui, colocar estoque e vamos apontar para a página de estoque, que ainda não foi criada. Então, nós vamos criar ela agora também, né? Aliás, eu criei ela aqui durante os testes, vou até manter, ela está sem nada, tá vendo? O CSS dela também está sem nada, mas eu vou manter ela só para a gente não precisar criar a pasta, o arquivo e tal. Então, deixa eu fechar aqui a vitrine por enquanto, né? Vou criar aqui um componente funcional aqui dentro, né? E beleza. Então nós já temos aqui a nossa página de estoque. Vamos voltar aqui no nosso arquivo index e vamos importar, né, aqui dentro para não dar erro. Então tá aí, importei. Beleza. Parou de dar erro. Agora, caso a gente volte aqui na página e clique, ele já vai direcionar a gente para a página de estoque. Porém, a página de estoque só vai ter o texto estoque dentro de um H1, conforme vocês viram no código ali, né? Então, a gente vindo, ó, tá vendo? Tá aqui. Não, ele está dentro de uma div, né? Não é nem dentro de um H1. Beleza, então, mas já está funcionando, né? Então, para que a gente já comece já a alterar essa página e colocar alguns elementos dentro dela, nós vamos colocar, por exemplo, a navbar, né? A navbar que vai fazer parte, né, do layout de todas as páginas que nós criarmos, e também o footer, né? Nós precisamos incluir o footer aqui. E como eu tenho vários containers aqui dentro, para que não ocorra erro, eu vou colocar isso tudo dentro de um fragment aqui no React, beleza? Então, se a gente olhar a página de estoque agora, ela já tem mais do que só um texto, né? Ela tem a navbar e também tem o footer, além do texto aqui no meio. O que nós precisamos fazer agora é incrementar aqui os elementos que a gente vai colocar na nossa página de estoque, né? Então, para isso, para a gente desenvolver, né, incluir aqui os elementos que nós queremos na nossa página de estoque, nós vamos tirar essa div e vamos criar uma outra div aqui, chamada est container. Né? Eu criei uma div est container e o que eu pretendo colocar aqui dentro, né, nesse conteúdo? Nesse conteúdo, nós vamos dividir ele em 3 seções. A primeira seção vai ser uma div com um título e um texto. E abaixo desse título e desse texto, o campo de pesquisa, né? Então, nós vamos colocar um input e um ícone. E depois nós vamos estilizar tudo isso, beleza? Logo abaixo desse topo aí, que no caso eu vou chamar de um banner mesmo, a gente vai colocar a vitrine, que vai ser uma vitrine semelhante àquela vitrine que nós criamos na página principal, tá? E abaixo da vitrine nós vamos colocar uma paginação que vai permitir que o usuário navegue entre todas as opções de veículos que existem no estoque da loja, né? E a pesquisa vai permitir o usuário pesquisar por um veículo específico, tá bom? Então, nós vamos iniciar isso fazendo de que forma? Nós vamos colocar aqui uma div est-content. Dentro dessa div est-content, eu vou criar uma div st-banner, né? E dentro dessa div banner, eu vou colocar aqui um H1, que vai ser o meu título, e eu vou escrever apenas estoque. Abaixo dele eu vou colocar um H2, que vai ser o meu texto, né? Esse texto eu já até escrevi ele aqui, então eu vou só copiar ele e colocar aqui dentro do meu H2, tá? Beleza. Abaixo desse H2, eu vou criar uma outra div chamada search
Content, vamos chamar ele de ST Search Content, beleza? E aqui dentro eu vou colocar um input, deixa eu dar um ID para esse input aqui, eu vou colocar txt search, e abaixo desse input eu vou colocar aqui um ícone, que vai ser o by search, um ícone do React Icon. E para isso eu vou importar aqui esse cara, né? Então vou botar aqui by search from React Icons /by, beleza? Deixa eu importar aqui logo também o nosso arquivo CSS, né? Que vai ser import stock.css ./stock.css, beleza? Então a gente já tem aqui a nossa parte superior, né, do conteúdo da nossa página de estoque pronto, né? Basicamente nós já temos ele pronto. Então vamos visualizar ele aqui. Pronto, a gente tem aqui o conteúdo do nosso banner pronto, beleza? A gente agora precisa estilizar, né, esses elementos, então para isso nós vamos voltar ao código, vamos ir no nosso arquivo stock CSS e nós vamos aqui colocar aqui a nossa div est container. Ela vai ter uma largura de 100%, ela vai ter uma altura de 220 pixels, eu acho que é o suficiente, talvez seja até muito, tá? Depois a gente verifica isso. Ela vai ser Display Flex, ela vai ser Justify Content Center e ela vai ser Align Item Center, beleza? Tá aí. Bom, centralizou o conteúdo já, né? Agora nós vamos dizer que a nossa div ST Content, ela tem 1200 pixels de largura, ela tem uma altura de 220 pixels, ela é align, é um display flex, né? E ela é um justify content center e ela é uma align item center também, tá? Beleza, tá aí. Ela vai ter um elemento a mais, que ela também vai ter um Flex Direction Column, porque eu quero que esses elementos apareçam um abaixo do outro e não um ao lado do outro, né? Então eu preciso instruir, né, via código CSS que isso aconteça também. E tá aí, beleza? Agora nós vamos estilizar o nosso texto, né? Então vamos colocar aqui a ST Content, na verdade vai ser a banner, né? Banner. Aí a nossa banner, ela também vai ser um display flex. A nossa banner vai ser também display flex, vai ser Justify Content Center, Align Item Center. Na verdade aqui, essa aqui não vai ser Flex Direction, né? Na verdade a banner que vai ser Flex Direction. Ela vai ser um Flex Direction Column, porque o conteúdo, né, está dentro dela, né? Então tá aí, já está centralizado. Show de bola. Eu só preciso agora, né, dar um espaçamento adequado e formatar esse texto. Então vamos lá. ST Banner H1, ele vai ter um font size de 26 pixels, vamos colocar, e um font weight de 500. Vamos ver como é que ficou? 600, acho que fica melhor. Beleza, agora ficou melhor. Nós vamos colocar aqui um margin bottom nele de 20 pixels, né, para que ele fique um pouco afastado do texto. Aí a gente vai pegar e vai formatar também o nosso H2, né? E o H2 ele vai ficar com 20 pixels de tamanho, ele vai ficar com 400 de font weight,
e o margin bottom dele vai ser tanto para cima quanto para baixo, né? Então vamos colocar aqui, para a esquerda e para a direita não precisa, mas está aí, show de bola, ele ficou no tamanho que eu queria. Aqui nós vamos fazer o seguinte agora, vamos dar um text align nesse cara de center, né, para ele centralizar o texto, assim, ó, show de bola. Agora nós deixei do jeito que a gente queria. Vamos agora formatar o nosso input e o nosso ícone, né? Então, o nosso input, nós vamos fazer o seguinte. Aliás, nós vamos formatar primeiro a ST Search Content, que é a nossa div onde está o input e o ícone, né? Então, nós vamos dizer que ela vai ter 100% de largura, que é a largura total da div ST Content, né? Nós vamos dizer que ela vai ter uma altura de 80 pixels e basicamente é isso. Show de bola. Eu dei uma altura e uma largura para ela. E agora nós vamos estilizar os elementos que estão dentro dela, né? Então, o primeiro elemento, o input. E eu quero que esse input ele tenha 100% da largura da div, tá? E eu quero que esse input tenha 45 pixels de altura e ele também tenha um padding de 10 pixels para cima e para baixo e 10 pixels para a esquerda e para a direita. Beleza? Então tá aí. Acho que 35 tá bom. Não precisa 45 não. Será? 45 mesmo. Então tá aí. Beleza. Porém, não era bem isso que eu queria. Eu queria que a Search Content tivesse 100% da banner, né? E a banner eu não defini aqui uma largura, né? Eu preciso definir. Então, tipo assim, seria 1200 pixels de largura, né? E 220 pixels de altura. Senão, ele não vai ficar do tamanho que eu quero. Aí, agora sim, tá vendo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso... deixa eu até dar uma aumentada aqui. Em vez de 220, vou botar 260. 260 de altura. Beleza, ficou melhor assim. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui a div content, ela tem um position relative. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que o meu ícone ele tenha um position absolute em relação a essa div, para que ele fique lá na direita, centralizado no meio do input. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu sei que os ícones, eles são SVGs, né? Arquivos SVGs. Então, eu vou vir aqui e vou dizer que esse cara, ele tem um position absolute e que ele está a 20 pixels, né, do lado direito. Beleza? Eu vou dizer que a div ela é display flex e que ela tem um justify content center e um align item center. Show de bola. Acho que ficou um pouquinho distante, então na verdade eu vou botar 10 pixels. 10 pixels, isso aí. E eu vou dar uma aumentada, né, nesse cara, eu vou colocar uma largura e uma altura de 22 pixels nesse ícone, para ele ficar um pouco maior. Show de bola, tá aí, então tá formatado aí o nosso banner, né? Só que eu vou fazer uma outra coisa aqui também, que é dar uma borda, né, para esse input, né? Eu vou dar uma borda de 1 pixel solid e a cor dele vai ser light gray. Beleza? Vamos ver como é que ficou. Exato. E eu vou colocar um border radius nele
de 5 pixels. Border radio de 5 pixels. Show de bola. Exatamente isso que eu queria, né? Agora, eu também vou fazer o seguinte, nessa div container, eu vou colocar um background image linear gradiente, para que ele fique com uma cor um pouco diferente. Eu já tinha salvo aqui essa cor, deixa eu só achar ela aqui, para a gente aplicar essa cor, né? Porque vai ficar legal se a gente colocar essa cor nela. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aí. E vamos ver como é que ficou. Show de bola, exatamente isso aí que eu queria. E estamos agora com o nosso banner pronto, né? Bom, o que a gente vai fazer agora é incluir a segunda parte, né? Que é a vitrine. E para isso nós vamos criar uma outra div aqui abaixo da div do banner, né? Então nós vamos colocar aqui uma EST ST vitrine, né? E aí dentro desse ST vitrine nós vamos incluir os cards que nós queremos exibir nessa página, tá? Para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que importar o arquivo de dados que eu estou utilizando para ter as informações dos veículos, né? No vídeo anterior, se vocês notaram, a gente não estava mostrando mais do que um veículo, né? Só havia um veículo sendo exibido, né? Então, todos os cards, eles estavam com o mesmo veículo que era essa BMW aqui. Porém, eu preparei um arquivo de dados, né? Um arquivo JSON, né? Que vai ter, na verdade, é um array de objetos de JavaScript, né? Onde a gente vai ter ali vários veículos, né? Informações de vários veículos. E aí a gente vai conseguir ter algo mais próximo da realidade, porque a gente vai ter veículos diferentes com informações diferentes, beleza? E para isso nós vamos ter que importar esse cara aqui dentro. E vamos importar ele logo aqui, que vai ser import carinfo, que foi o nome que eu dei para ele. E aqui eu vou importar ele de dentro da pasta data, né? Que é o arquivo car. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu criei uma pasta data e dentro dessa pasta data eu tenho aqui um array de objetos JavaScript que tem todos os veículos que estão sendo exibidos na vitrine. Se eu não me engano, são 20 veículos que eu incluí aqui dentro, 23 veículos. Então, a gente vai ter aí, na hora que a gente for fazer a paginação, a gente vai precisar dessas informações. E agora, na hora da vitrine, nós vamos fazer um map que vai varrer esse arquivo, buscando cada item dele e carregando as informações de cada item em cada card que ele incluir dentro da vitrine, beleza? Vamos fazer isso então. Aqui, né? Eu já estou aqui, então vamos colocar aqui, abrir aqui uma chave, né, para a gente colocar um elemento JavaScript. Nós vamos colocar aqui carinfo.map e aqui dentro nós vamos fazer agora, vamos iterar, né, sobre os elementos que estão aí dentro. Então eu vou indicar aqui os parâmetros, né, do map, que é um item e um index para cada um, porque eu vou aqui dentro, eu vou, deixa eu até trocar aqui, botar em vez da chave, eu vou botar aqui um parênteses, né, para mim poder não precisar dar o return. Show de bola. Aí aqui eu vou fazer o quê? Colocar o card, né, e vou retornar esse card aqui. Eu passo para ele o item, né, que é onde vai estar as informações. Onde estarão as informações, né? Deixa eu importar esse card logo aqui. Card from components card barra card. Beleza. Então tá aí. Show de bola. Formatadinho. Beleza. Tá aí.
vamos dar uma olhada na página, né, para ver o que a gente já tem. E olha, a gente já tem aí os cards aparecendo, porém está tudo desconfigurado, tudo bagunçado. E por que isso aconteceu? Porque nós não definimos ainda os estilos CSS dessa div que nós estamos utilizando para carregar os cards, né? Então a gente precisa fazer isso e a gente vai ter que fazer isso aqui em cima, na página de estoque. A gente vai ter que alterar, né, esse cara aqui, que na verdade eu errei. Esse cara, ele não pode ter 260 pixels apenas, porque ele é o container que vai guardar todo o conteúdo da página de estoque. Então ele vai ter tanto o banner, quanto a vitrine, quanto a paginação. Então esse cara precisa ter mais do que isso. Eu vou botar aqui 1120 pixels de altura, né, para ele poder comportar todo mundo. Então se você olhar aqui, ó, ele já está, né, carregando, ele já abriu um espaço bem maior, mas nós ainda vamos formatar, né? Aí o que acontece? A content, ela também vai ter os 1120, né, de altura, e além disso, o align items dela não vai ser center, vai ser flex start, porque eu quero todos os elementos no início da div, lá no topo, né? Então a gente vai fazer essa alteração também. Então, olha lá, já joguei a div do banner, tá vendo? Para lá para cima. E agora, essa div no meio, ela tem 1120. E nós vamos corrigir esse problema agora aqui do card, aplicando os estilos CSS devidos aqui a essa div, né? Então, beleza. O que nós vamos fazer aqui agora? Feito essa correção que eu fiz aqui agora, o banner já está ok, porém a parte de search, né, tá ok, beleza, mas agora eu tenho que formatar, eu tenho que aplicar um estilo CSS, eu tenho que estilizar a minha div de vitrine, né? Então a minha vitrine, eu vou colocar assim, ó, st vitrine, aí aqui eu vou dar uma largura de 1200 pixels, 1200 pixels, eu vou dar uma altura para ela, vamos botar aqui 820 pixels, eu vou dizer que ela é um display flex, eu vou dizer que ela é um justify content center e ela é uma line item center. Mas eu também vou dar um flex wrap. Por que eu vou dar um flex wrap? Porque o flex vai me ajudar a organizar esses cards dentro dessa div, tá? Quando eu digo que o flex vai dar um flex wrap, ele vai colocar uma div, um card ao lado do outro, de acordo com a largura da div, né? E à medida que esses cards preencherem a div e não couberem mais dentro desse espaço da div, ele vai dar uma quebra e vai jogar o próximo card para baixo, de maneira que eles fiquem organizados, tá? Então tá aqui. Um detalhe aqui também é que eu preciso, além de fazer essas alterações que eu fiz, se a gente observar aqui na nossa página, a gente vai ver que a vitrine ela está ao lado do estoque. Por que isso está acontecendo? Porque nós não colocamos, né, cara? Nós não definimos que o conteúdo dessa div content, ela vai ser um conteúdo flex direction column, né, para que um fique abaixo do outro. Então a gente precisa fazer isso também. Então a gente vai colocar aqui um flex direction column. E agora ele vai manter o banner em cima e a vitrine embaixo. Beleza? Prontinho. Viu como que ele corrigiu? E aí, para não ficar todos os cards, né, assim, um dentro do um colado no outro, nós vamos dar um gap agora também aqui para poder separar, né? Então vamos vir aqui na vitrine, vamos dizer que ele vai ter um gap de 25 pixels. E aí os cards ficarão posicionados 25 pixels de distância um do lado do outro, tá? Então se a gente olhar aqui agora, eles já estão separados, beleza? A gente tem um problema, por que a gente tem um problema? Porque a gente dimensionou a altura da nossa div aqui como 820 pixels. Porém, quando ele carregou os 23 veículos, né? Então, cada veículo é um card. Isso gerou 1, 2,
3, 4, 5 linhas, né, de cards, o que dá muito mais do que 820 pixels. O que a gente precisa fazer é limitar a quantidade de cards que a gente quer que apareça nessa página. E no nosso caso, nós vamos limitar essa quantidade a 12 veículos, né? E aí, depois de 12 veículos, você vai ter que usar a paginação para ir para a próxima página e visualizar os próximos 12 veículos. E se houver mais, né, dependendo do número de páginas que você tiver, você vai ter várias numerações ali na paginação, beleza? Como a gente ainda não tem a paginação, a gente precisa limitar isso aqui na mão mesmo, né? Então, por exemplo, aqui, no caso, eu poderia, antes de fazer o map, eu poderia criar aqui um slice, né? E nesse slice eu dizer que ele vai do 1 ao 12, e aí ele vai pegar só os primeiros 12 veículos do arquivo Carinfo, né? Então, se você olhar aqui agora, ele só vai ter esses veículos aqui, ó, tá vendo? Porém, não é do 0 ao 12, é do 1 ao 12, né? É do 0 ao 12, porque o array começa no 0, né? Então, vai ter 12 aí agora, beleza? E nós precisamos aumentar também a altura da div, porque senão ela vai invadir a div, né, do rodapé lá para baixo, porque ela não vai ter mais espaço. Então, nós vamos aumentar isso aqui agora, né? E vamos colocar, primeiro nós vamos aumentar aqui essa div, que é a div container, vamos botar aqui a content também, 1420, e agora no caso, a nossa div aqui, que é a vitrine, vamos colocar 1120. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui agora. Quase deu, né? Vou botar 1220. Quase deu também. Olha lá, ainda precisa de mais um pouco. Então, na verdade, a gente precisa aumentar ainda mais aqui. Vou botar 1520. 1520. E agora aqui, eu vou colocar 1280. E vamos ver se encaixa agora aqui dentro. Ficou bem melhor. Vamos colocar 1320 de altura na vitrine, né? Olha lá. 1380. Beleza. E eu preciso aumentar ainda mais, né? Eu preciso aumentar mais aqui para 1000. Vou botar 1620 de altura, né? Então, acho que agora já vai encaixar legal. Olha lá. Show de bola. Porém, a gente teve um problema aqui nos cards, né? Se a gente olhar os cards aqui, olha, eles ficaram muito distantes, né? Uma da outra. E por que que isso aconteceu? Porque o nosso Align Items, nessa div, ele está center, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, ele está center, ele não vai ser center, ele vai ser Flex Start. Então, quando a gente fizer isso, teoricamente, ele vai corrigir lá o problema, né? Além disso, nós vamos também corrigir a altura, que eu acho que agora foi demais. Ó. Vamos ver aqui, 1320, 1280, 1260. Opa, show de bola. Agora ficou bem posicionada, tá vendo? Obviamente, gente, eu tô fazendo isso aqui e vocês perceberam assim que a gente ficou trocando de... né, aqui valores, né, de altura, de largura e tal, e isso se dá por uma falta de planejamento, né, tipo assim, a gente está fazendo aqui, né, agora, na hora e tal, mas o legal é que quando a gente usa, por exemplo, igual eu desenvolvi, né, aquele protótipo lá no Figma, o legal é que quando você tem o protótipo, você já sabe essas alturas, você já sabe quais os valores que você vai colocar aqui. E você não vai ficar testando valores
até você chegar num resultado que seja o resultado que você queria, né? E até pelo fato de, né, quando a gente está trabalhando com um site responsivo, você tem que ter isso muito bem definido para que o layout não quebre, né? Então a gente precisa ter isso já bem definido na hora que a gente vai fazer, né, o desenvolvimento das nossas páginas, tá? Beleza, tá aí, cara. Agora a gente precisa fazer a paginação, né? E a paginação vai vir logo abaixo daqui da div da vitrine. E aí a paginação, a gente vai criar algumas funções para que ela funcione corretamente, adequadamente, tá? Nós também vamos fazer a pesquisa, né? E a pesquisa a gente vai precisar criar uma função também para poder realizar a pesquisa no onClick desse ícone, né? Nós vamos atribuir uma função ao ícone para que quando o usuário digite um texto e clique nesse ícone, ele pesquise por um veículo específico, beleza? Vamos fazer isso então. Vamos agora desenvolver as funcionalidades da nossa página de estoque, né? E para isso a gente vai precisar de algumas coisas aqui no nosso código, né? Então, voltando aqui ao código da nossa página de estoque, a primeira coisa que nós vamos precisar serão 3 states, né? Nós vamos criar aqui 3 states, tá? O primeiro nós vamos chamá-lo de cards, então o use state, né, que é um React Hook. Quando a gente cria ele, a gente coloca aqui uma variável e uma função, né? E por convenção a gente coloca dessa forma, né? Sempre o nome da variável, depois set o nome da variável novamente. Beleza? E é um use state, né? E esse use state ele vai começar como nulo. Eu vou atribuir nulo a ele, tá? Deixa eu exportar o use state aqui. Deixa eu importar, né, o use state, e depois nós vamos ter um outro state aqui também que nós vamos chamar de skip, e aí ele vai iniciar em 0, e o último e terceiro state que nós vamos criar vai ser o search, né, e set search, que é a função responsável pela atualização desse state. Beleza? E esse cara aqui vai começar com uma string vazia. Bom, para que eu vou usar esses 3 states aqui? O primeiro state, eu vou utilizar ele para a gente dizer quais são os cards que vão ser exibidos na vitrine da página de estoque, né? Porque eu vou ter, depois nós vamos fazer aqui uma paginação. Essa paginação ela vai ter a seguinte constituição, né? Ela vai ter um botão para ir para a primeira página. No meio, ela vai ter as páginas que podem ser exibidas e, por último, ela vai ter um outro botão que direciona o usuário para a última página. Bom, as páginas que podem ser exibidas, elas vão depender do quê? Da quantidade de veículos que nós temos em estoque. Nós vamos estabelecer que nós vamos exibir apenas de 12 em 12 cards, né? Como a gente já colocou ali na nossa vitrine, né? Se a gente for aqui embaixo, anteriormente nós criamos aqui a vitrine baseada no nosso arquivo de dados que eu criei, né? E a gente fez um slice aqui para que ele garanta que vai exibir apenas 12 em 12 veículos, tá? Mas a gente precisa alterar isso, porque a gente precisa controlar, né, quais são os veículos que serão exibidos na vitrine, cada veículo representado por um card. E a gente vai fazer isso através, né, desse state que a gente criou de cards, tá? O skip, nós vamos utilizar ele para que a gente possa fazer o controle na nossa paginação de quais os carros que serão exibidos, né, nos cards, né? Porque o que acontece? A gente fez um slice aqui no nosso conjunto de dados para que ele exiba apenas os 12 primeiros, mas isso não é
uma informação absoluta, né, definitiva, né, eu só quero os 12 primeiros. Na verdade, é o contrário. Digamos, se eu tiver mais de 12 carros, que é o que está sendo exibido na vitrine, eu preciso pegar a partir do 13º e exibir em outra página, né? Então, se eu tiver 13, por exemplo, eu vou exibir 12 na primeira página e 1 na segunda página. Então, lá na paginação vai aparecer o botão de primeiro, vai aparecer página 1, página 2 e depois a última, ir para a última, né? Que seria ir para a segunda página. Mas se eu tiver, por exemplo, 36 carros, né, no meu conjunto de dados, então eu teria 3 páginas, 12 cards na primeira, 12 na segunda e 12 na terceira. E à medida que o usuário clica nos botões ali da paginação, eu preciso saber a partir de qual carro eu vou exibir, né? E quem vai me dizer isso vai ser esse state, vai ser o skip. Ele vai controlar qual é a posição do array que eu devo começar a buscar os carros para exibir os cards na vitrine, tá? Depois eu tenho um state que é o search, que é o responsável por armazenar, né, e atualizar a informação que vai ser dada na pesquisa. Então, quando o usuário digitar um valor lá no campo de input, eu vou pegar esse valor e vou jogar dentro desse state. E aí, através desse state, eu sei o que buscar dentro do meu arquivo de dados, beleza? Por isso, criei esses 3 states. Existem outras formas até melhores de fazer isso. Ao invés de eu criar 3 states, eu posso fazer de outra forma, mas nós vamos fazer assim para ficar mais didático para a gente, para vocês entenderem com mais clareza o objetivo de cada um deles, beleza? Bom, temos os nossos states. O que nós precisamos fazer agora? A gente precisa criar uma função que vai realizar de fato a busca por aquilo que o usuário digitou no campo de input da pesquisa, né? Então, quando o usuário digitar lá, por exemplo, XC60, eu vou passar esse valor para essa função e vou dizer, busca para mim, dentro do conjunto de dados, se existe algum modelo de veículo que contenha esse dado que o usuário digitou no arquivo, aí no controle de input, né? Ali no elemento input da página da parte de pesquisa da página. Então, essa função, eu vou chamar ela de searchCar. Então, eu vou colocar aqui const searchCar e vou passar um parâmetro para ela. Esse parâmetro eu vou chamar de searchedText. E vou criar a minha função aqui. Dentro dessa função, eu vou criar uma const chamada resultCars, que são os carros que ele vai me retornar caso ele encontre algum carro com o valor no modelo que o usuário digitou no campo de input, beleza? E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o meu carinfo, que é o meu conjunto de dados que eu estou importando aqui em cima, né? Lá do arquivo car, que eu criei aqui na minha pasta data, e vou fazer um filter nesse cara. E esse filter vai funcionar de que forma? Eu vou passar aqui um parâmetro, né, que um text, que na verdade esse parâmetro aqui, ele é o quê? Ele é um item ou um elemento do meu array de objetos que está dentro do arquivo car, né? Cada elemento que está lá dentro, ou seja, cada item que está lá dentro, cada veículo, cada carro, ele representa um conjunto de dados, né? E quando eu faço um filter dentro desse carinfo, ele itera um por um, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro conjunto de dados e vai atribuir para esse text. E aí esse text vai ter todas as informações que eu tenho nesse item do array. No nosso caso, nós estamos falando de um array de objetos, né, JavaScript, que cada item vai ter várias informações. A marca, o modelo, o ano, a quilometragem, combustível, câmbio e etc. Por aí vai, beleza? Só que para mim, eu quero fazer a pesquisa pelo modelo. Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Text.modelo.includes. E no includes eu vou passar o meu searchedText, que é
o valor que o usuário digitou lá no campo de input, beleza? Deixa eu só trocar isso aqui por um parêntese, só para finalizar aqui, beleza? Então, todos os carros que no modelo especificamente contiver o texto que o usuário digitou no campo de input, ele vai retornar, beleza? E vai armazenar dentro da minha const result cars, tá? Depois que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Aí eu vou atualizar o meu state cards. E como que eu faço isso? Set cards. E aqui dentro eu vou passar o result cars. Porém, eu tenho alguma coisa aqui a observar. E o que é? Quando eu faço essa pesquisa, eu não sei quantos carros ele vai retornar. Se ele retornar menos de 12 carros, opa, beleza, eu poderia passar isso direto aqui para ele. Ou se ele retornasse 12 carros exatamente, eu poderia passar diretamente para ele aqui. Porém, se ele não retornar nem menor e nem igual a 12, o que vai acontecer? Ele vai criar muitos cards e vai quebrar o layout da minha página. E eu não quero isso porque eu já defini que eu quero que sejam exibidos apenas de 12 em 12 cards na página de estoque, beleza? Bom, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante aqui, chamada limit, e vou dizer que ela vale 12. E aqui, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou lá embaixo, né, e vou alterar aqui e botar o meu limite. Na verdade, isso aqui nem vai ficar assim, né? Depois nós vamos ter que fazer uma alteração, mas vamos deixar para depois. No meu set cards aqui, voltando ao raciocínio aqui da função searchCar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o result cards, o result cars, e vou verificar qual é o tamanho dele. O tamanho dele é maior do que o limite? Se for maior do que o limite, o que eu vou fazer? Fazer um slice no result cars. Então, eu vou result cars.slice e aí eu vou colocar 0 até o limite. Então, eu garanto que ele vai me retornar apenas os primeiros 12 resultados da pesquisa que eu fiz, beleza? Caso não seja maior do que o limite, ou seja, caso ele seja menor ou igual, aí eu retorno direto o result cars, beleza? Que é o resultado da minha pesquisa. E, bom, basicamente, nós temos aqui a nossa pesquisa pronta, né? A função da nossa pesquisa pronta. O que nós precisamos fazer aqui agora é uma alteração aqui na minha pesquisa, né? Porque, dada a minha ideia, a ideia seria a gente clicar no ícone de pesquisa e quando você clicar, você executar essa função. Então, eu preciso atribuir um evento onClick aqui a esse ícone e passar a função searchCar. E eu vou passar como valor para o parâmetro dessa função o meu state, que é o search, né, que eu criei, beleza? Então, toda vez que o usuário digitar alguma coisa no campo de input, esse valor vai ser armazenado no search e quando o usuário clicar no ícone, ele vai executar a função passando esse valor para a função, beleza? E aí ela vai realizar a pesquisa. Eu também preciso fazer um outro controle aqui, porém vai ser no input, né? Eu preciso usar um evento onChange para dizer qual é o valor que foi digitado pelo usuário, né? Então, eu vou vir aqui no meu onChange e vou dizer o seguinte: quero que você atribua ao meu state search, através da função setSearch, o valor que foi digitado no campo. De que forma? e.target.value. Então, o valor que foi digitado no campo será passado para o state e aí, com o state preenchido, eu posso realizar a pesquisa. Beleza? Show de bola. Então, acredito que a nossa pesquisa ela já esteja aqui praticamente pronta, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa fazer aqui ainda.
Por exemplo, aqui na minha vitrine, eu estou preenchendo sempre com os 12 primeiros carros do meu conjunto de dados. E eu não quero isso. O que eu quero? Eu quero que ele me entregue aqui na vitrine os 12 carros que eu preciso exibir, de acordo com a paginação. Como a gente ainda não tem a paginação, a gente está preenchendo assim, mas nós vamos precisar alterar isso aqui. E de que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos usar aqui um outro React Hook, que é o UseEffect, tá? Então, o UseEffect, ele vai fazer isso para gente. De que forma? Eu passo aqui o primeiro parâmetro para ele, que é uma função, e o segundo parâmetro, que é um array. Né? O UseEffect tem essa composição. A função, ela diz o que vai ser executado, né, quando esse React Hook for chamado, né? E isso acontece quando? Acontece quando você carrega ou renderiza o componente pela primeira vez, ele executa o UseEffect uma vez. E tudo que tiver ali dentro daquela função será executado. E quando que ele vai executar esse cara de novo? Aí você vai dizer, através desse array, todas as variáveis que você passar aqui dentro, se elas forem alteradas, automaticamente você está dizendo para executar tudo que está ali na função novamente, tá? Então, eu vou fazer isso através do skip, que foi um dos states que eu criei. Esse state ele vai ficar mais claro para a gente quando a gente for criar a paginação. Por quê? Nesse exato momento, ele está começando como 0, né? E ele, em momento algum aqui, ele vai ser alterado. Ele vai continuar como 0. Quando que ele será alterado? Ele vai ser alterado quando o usuário clicar na paginação. Imagina lá que você tenha 30 veículos. Ele vai criar 3 páginas. Primeira página 1, segunda página 2, terceira página 3. Quando o usuário clicar nesse botão, ele tem que passar esse valor para alguém. E esse alguém será o skip. E aí, o skip vai fazer um cálculo para determinar quais são os carros que precisam ser exibidos de acordo com a paginação. Então, imagina o seguinte, você está na primeira página, você está exibindo os 12 primeiros, mas quando você vai para a segunda página, aí você tem que pegar a partir do 13º veículo até o 24º e exibir esses veículos. Isso vai ser controlado através desse state aqui, beleza? E aqui no UseEffect, eu vou colocar esse cara aqui para me fazer, quando ocorrer a primeira execução desse componente, eu saber quais são os cards que eu preciso carregar, porque nesse momento ele vai estar valendo 0. Então eu tenho que carregar a página 1, né, de veículos do meu conjunto de dados, beleza? E aí eu vou ter que fazer isso aqui na minha função aqui do UseEffect. E dentro dela eu vou criar uma outra função, tá? E essa função eu vou chamar ela de searchCards. Nessa função eu vou passar aqui 2 parâmetros, que vai ser o próprio skip, e o segundo, a posição final. Ou seja, eu quero que ele pegue os carros dentro do array de objetos JavaScript que eu criei, que é o meu conjunto de dados. Eu quero que ele pegue da posição, por exemplo, 13 até a posição 24. Seria isso, beleza? Então, eu vou dizer isso através desses 2 parâmetros. E aqui dentro dessa função, vou dar um return e vou pegar o meu conjunto de dados, que é o carinfo, onde eu tenho todos os meus carros nesse momento, e vou fazer um slice nele. E o slice vai começar no skip e vai terminar na posição final aqui, que é o end. Opa, esqueci aqui de colocar aqui o meu símbolo aqui de arrow function, né? Beleza, tá aí. Criei a função searchCards. E como que eu vou agora atualizar os meus cards na tela? Eu vou usar o meu state setCards. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou dar um setCards. E aqui dentro eu vou chamar a função searchCards.
E aí eu vou passar para search cards o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro, que é a posição inicial e a posição final. A posição inicial vai ser sempre o skip, mas a posição final vai depender de quanto o skip vale, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos verificar, skip é igual a 0? Se ele for igual a 0, então é 1 vezes o limite, porque todo número vezes 1 é sempre ele mesmo, né? Então vai ser 12, né? E eu estou fazendo isso porque o skip nesse momento vale 0. Então eu estou dizendo na prática para ele, exibe para mim a primeira página de veículos, tá? Agora, se ele não for 0, aí eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que pegar o skip, o próprio skip, e multiplicar pelo limite. Beleza? Eu vou ter que multiplicar pelo limite. E por que isso? Porque quando o cara clicar na paginação, ele vai passar o número da página para o skip, né? E vai guardar nesse state o número da página. E aí ele vai cair aqui dentro, e aí o que vai acontecer? Ele vai multiplicar. O usuário clicou na página 2, então é 2 vezes o limite, que vai dar 24. O usuário clicou na página 3, então é 3 vezes o limite, que é 3 vezes 12 é 36, e por aí vai, beleza? Então vamos lá. Bom, basicamente a nossa página de pesquisa, eu já fiz tudo que tinha que fazer nela aqui. Aliás, nem tudo, né? Tem algumas coisas aqui que a gente precisa fazer, senão a gente vai ter uns bugs aqui meio sinistro, né? Um deles é o seguinte, aqui eu vou mudar, né? Em vez de ser carinfo.slice, vai ser o cars, que é o state que eu criei aqui em cima, né? Aliás, cards. Vai ser aqui o state que eu criei ali em cima. Mas aí a gente tem um problema, porque é o seguinte, pode ser que quando você carregue o componente, ele não retorne nada, ou seja, você não tem nenhum veículo. Então, se você não tiver nenhum veículo, o que vai acontecer aqui? Ele vai tentar carregar um item que não existe, vai dar pau. Então, eu vou verificar se existe alguma coisa no cards. Então, eu vou colocar aqui cards. Se ele for diferente de nulo, aí sim você carrega a vitrine, beleza? Essa é uma das ações que a gente precisa fazer aqui. Bom, olhando aqui também, eu percebi uma outra coisa que a gente precisa fazer, que é o quê? Quando a gente está executando aqui o nosso map nos cards, né, que a gente encontrou, ou que a gente precisa exibir, a gente está pegando aqui e passando esse item diretamente para o card, né? Porém, esse cara, lá dentro do card, ele vai ser efetuada uma leitura nele, né? E ele vai pegar todas as propriedades, né, que tem em cada item, né, de carro lá dentro do nosso conjunto de dados, né? Ele vai fazer uma leitura, né, desses campos que nós criamos aqui nos nossos elementos aqui do nosso array, do nosso conjunto de dados. E quando ele fizer isso, vai dar pau. Por quê? Porque esse item aqui, ele ainda é um objeto e ele não pode ser lido da forma que ele está indo ali. Para que ele consiga... para que você tenha a possibilidade de ler esses dados que estão nesse item lá dentro do arquivo, a gente precisa converter ele para um JSON primeiro. Então, para a gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, json.stringify. E aqui dentro eu vou passar o item. Beleza? Aqui dentro eu passo o item. E aí em vez de passar o item diretamente aqui, eu vou passar o car. E aí eu dou um return nesse cara. Beleza? Vou dar uma formatada. Show de bola. Pronto. A gente agora vai conseguir ler, né, as informações de cada item do array de objetos lá do nosso arquivo car.js. Beleza? Na página de estoque aqui, a gente acho que venceu todas as implementações que a gente precisava fazer.
Mas ainda falta um item, né? Ainda falta um elemento que é a nossa paginação. Então nós vamos fazer a nossa paginação agora, nesse exato momento, nós vamos fazer a nossa paginação. E para isso eu vou vir aqui abaixo da vitrine e vou criar uma outra div. Vou chamar essa div de EST Vitrine Pagination. Aí, beleza? Porém, a gente vai fazer essa paginação num componente separado. Nós não vamos criar a paginação aqui dentro. Nós vamos criar esse componente e esse componente vai receber algumas informações, tá? Então a gente vai vir aqui, criar aqui. Aí já está até criado aqui, né? Pagination, o componente. Eu vou só implementar ele aqui então. E como é que nós vamos fazer isso agora, né? Vamos lá. Bom, pessoal, nós então vamos iniciar a implementação da nossa paginação, né? A paginação é uma funcionalidade muito utilizada em vários sites, né? Acredito que todos vocês já devem ter tido a oportunidade de ver uma navegação funcionando. Ela é muito comum, né, em sites onde você tem ali um data table, um data grid ou um conjunto de cards, como é o nosso caso aqui, onde nós vamos ter vários cards de carros, né, ter uma paginação que permita que o usuário navegue por todas as possibilidades de dados que você tem ali a ser exibido. No nosso caso, nós vamos estabelecer algumas coisas aqui para desenvolver a nossa paginação, né? A paginação ela pode ser implementada de diversas formas e, em alguns casos, você nem precisa implementar, né? Se você estiver usando, por exemplo, um Material UI Data Table, ele já tem uma paginação embutida, basta você configurar e aí você, após a configuração, vai ter ali a sua paginação já visível para o usuário. No nosso caso, nós vamos fazer isso manualmente e, para isso, vamos estabelecer algumas coisas aqui. A primeira coisa que nós vamos estabelecer é a quantidade de páginas, né? Então, nós vamos dizer que a nossa paginação, por regra, ela vai ter apenas 7 botões sendo exibidos, além do botão anterior e próxima. E qual a motivação que nos leva a estabelecer isso? E aí eu coloquei um exemplo aqui no meu esboço, que se você tiver, por exemplo, um conjunto de dados grande, né, maior do que o que nós temos hoje, que hoje nós estamos trabalhando com um universo de 23 carros, mas imagine que você tivesse 520 carros. Para você saber o total de páginas possíveis para que o usuário navegue, você teria que pegar a quantidade total de carros e dividir pela quantidade limite que você quer que seja exibido de carros na tela por vez. Então, a gente estabeleceu que esse limite seria 12. Então, a gente pegaria 520, dividiria por 12 e chegaria num número de 43,333333, uma dízima periódica aí, ou seja, um número quebrado. Esse número, quando ele dá quebrado, a gente sempre arredonda ele para cima, porque ele cai num caso como, por exemplo, se a gente pegar um número menor, né, de carros, pegar 16. Quantas páginas eu preciso para exibir 16 carros? Eu preciso de 2, né? Eu não preciso de uma página e meia, eu preciso de 2 páginas. Na primeira eu vou exibir 12, que é o número máximo de carros que eu tenho que exibir por página e por vez. E na segunda página eu exibiria apenas 4, né? Então eu teria 2 páginas. Nesse caso aqui seria a mesma coisa. Eu arredondaria para 44 páginas e a última página não teria 12 carros, ela teria menos carros do que 12, né? Então, por isso a gente sempre arredonda para cima. A questão é que eu vou ter 44 páginas e se eu tenho um botão para cada página, eu teria que exibir 44 botões na tela. E se eu tiver que criar e exibir 44 botões na tela, talvez isso não fique muito legal, talvez isso fique desorganizado, a tela fique um pouco poluída, né? O visual, porque vai ter botão pra caramba. Então, a gente vai estabelecer que nós temos apenas 7 botões, mais o botão anterior e próximo, beleza? Essa é a primeira coisa que nós vamos estabelecer.
segunda coisa que nós vamos estabelecer é a organização dos botões na paginação. Nós estamos dizendo que nós vamos ter 7 botões nessa paginação, né? Mas qual vai ser o comportamento da paginação na medida que o usuário for clicando nesses botões e navegando nessas páginas? Esse é o comportamento que nós precisamos definir como vai ser feito. A gente poderia, por exemplo, no caso do usuário estar na 7ª página e ir para a 8ª. Então ele vai clicar no botão próxima e o que a gente vai fazer? A gente pode pegar todos os botões das páginas, empurrar para a esquerda e passar a exibir o 8º botão e passar a ocultar o primeiro botão. Aliás, a 8ª página, né? E ocultar a primeira página. Assim a gente manteria a quantidade de 7 botões e, né, estaria permitindo que o usuário visualize a próxima página. Mas eu não quero fazer assim. Como nós vamos fazer então? Nós vamos fazer o seguinte. Numa situação onde o usuário chegou no último botão da paginação e ele clica no botão próximo, a gente vai sempre pegar essa próxima página e jogar para o meio da paginação. Então, se eu estou na 7ª e pulo para a 8ª página, eu pego a 8ª página e jogo no centro da paginação. Por isso, nós escolhemos um número ímpar, porque assim a gente vai ter sempre 3 botões à esquerda e 3 botões à direita. E ali vai ter no meio sempre um botão, beleza? Dessa forma, eu acho que fica mais organizado e fica uma visualização mais agradável para o usuário, tá? Então, essa é a segunda definição que nós vamos fazer. Bom, a terceira coisa que nós vamos estabelecer é como nós vamos identificar a página atual. E a página atual, ela será identificada a partir de um cálculo que envolve 2 variáveis, a variável skip e a variável limit. Na verdade, o skip é um state que nós criamos lá na página de estoque. Se a gente voltar aqui no código e olhar a página de estoque, entre os 3 states que nós criamos, nós temos o skip, né? E ele está valendo 0. E na página de estoque, eu utilizo ele para definir quais são os carros que eu vou exibir naquele momento, de acordo com a escolha do usuário na paginação. Apesar de eu não ter a paginação nesse momento, mas esse cálculo do skip para definir quais os cards serão exibidos, quais os carros serão exibidos, ele vai ser importante, porque lá na paginação, quando eu criar os botões, eu vou atribuir um índice a esse botão. E esse índice eu vou jogar ele dentro do skip. Para quê? Para mim depois fazer um cálculo de multiplicação, onde eu vou pegar o skip, multiplicar pelo limit, que é a quantidade de carros que eu quero exibir por vez. Aí eu vou obter um número. Por exemplo, se eu clicar no botão 3 da paginação, voltando aqui na paginação, se eu clicar no botão 3, o índice dele vai ser 2. Então eu vou multiplicar 2 vezes limite, que é 12, vai dar 24. Esse número é exatamente a quantidade de carros que eu quero pular para poder chegar na página que o usuário selecionou. Qual foi a página que ele selecionou? Foi a página 2, né? A página 3, aliás. Né? Então, para me chegar na página 3, eu preciso pular 24 carros e passar a exibir a partir do 25º carro. Então, para isso vai servir o limite. E esse é o cálculo que nós vamos estar fazendo aqui na página atual, para a gente poder obter o índice e atribuir ele ao botão, né? Só que tem algumas coisas que precisam ser observadas, vocês já devem ter notado. Tipo assim, o skip em algum momento ele vai valer 0, e se ele valer 0, eu não posso dividir por 12. Então eu só posso fazer isso a partir da página 2, beleza? Eu só posso fazer isso a partir da página 2, que o índice da página 2 é 1, e aí 1 multiplicado vezes 12 vai dar 12, e 12 dividido por 12 vai dar 1, beleza? E aí tem uma segunda questão que eu preciso observar, é que quando, por exemplo, eu cliquei na página 3, o índice dele é 2, né? Então eu estou sempre um número atrás da página.
Então, o que que acontece? Se eu clico na página 3, o índice dele é 2, ele vai multiplicar por 12, vai dar 24. Aqui na página atual, vou dividir 24 por 12 e vou chegar em 2. Mas, na verdade, quando eu tenho esses 24, eu não quero ficar na página 2, eu quero ir para a página 3, né? E para isso eu preciso somar 1, e aí eu vou ter 3. Né? E aí eu sei que a página atual é a terceira página, beleza? Isso vai ficar mais claro para vocês na medida que a gente for desenvolvendo aqui e implementando a paginação. Não se preocupe, beleza? Mas essa é a terceira coisa que nós precisamos estabelecer. A quarta coisa que nós precisamos estabelecer, nós já até falamos dela na primeira definição, né, que é a quantidade total de páginas, né? Como que a gente chega no total de páginas que nós vamos ter? Nós vamos pegar a quantidade de itens que nós temos no nosso conjunto de dados. Nesse momento, nós temos quantos itens? 23, né? Aquele arquivo car que eu criei com os dados de carros, ele tem 23 carros lá dentro. Então, eu tenho 23. Se eu dividir por 12, que é o número que eu quero exibir de carros por vez, vai dar 1, alguma coisa, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou arredondar para 2, né? Então, eu obtive a quantidade total de páginas. Se eu tiver 100, 200, 300, 520, igual eu dei o exemplo aqui, da mesma maneira, eu vou dividir por 12 e vou chegar no total de páginas. Então, nós vamos calcular o total de páginas fazendo essa divisão. A quantidade total de itens dividido por 12. A quinta e última definição que nós temos é a definição da primeira página, porque existem algumas situações em que a gente vai ter que fazer cálculos também. Por quê? Nessa primeira exibição aqui da paginação, nós estamos presumindo que ele vai ter quantos carros? 7 vezes 12, né? 70, 84 carros para poder chegar em 7 páginas, né? Aí ele geraria 7 botões, né? No mínimo, a gente teria que ter 84 carros. A gente poderia ter tipo 90, 100, cento e tantos carros, e aí a gente teria uma paginação completa, digamos assim, né? 7 botões, mais o botão anterior e o botão próximo. Porém, em algumas situações, se a gente for olhar, você vai observar o seguinte, pode ser que eu tenha, igual é o meu caso, né? Nós temos ali 23 veículos. Se nós dividirmos, nós vamos chegar em 2 páginas. Então, para mim, não ter um número negativo, porque se eu tenho 2 páginas e eu estabeleci que eu vou ter sempre 3 à esquerda e 3 à direita, nesse caso aí eu não vou ter nenhuma à direita, porque eu só tenho 2 páginas. Mas eu estabeleci que eu tenho que ter 3 à esquerda, só que eu não tenho 3 páginas, né? Eu não tenho mais do que 3 páginas. Então, se eu aplicar essa regra aqui, quando eu tiver menos páginas, o que vai acontecer? Ele vai dar um número negativo. Se eu tenho 2 páginas e eu quero que ele exiba 3, aí tipo assim, ficaria menos 2, menos 1. Isso não existe, né? A paginação tem que começar em 1. Então a gente precisa fazer esse tratamento para que isso não aconteça. Quando ele tiver menos páginas, a gente vai sempre colocar que a página 1 vai ser o botão com a exibição do número 1, beleza? Então esse vai ser o comportamento da nossa primeira página, beleza? Na nossa paginação. E essa é a última coisa que nós vamos definir e agora nós vamos implementar, beleza? Vamos lá. Bom, galera, então nós vamos iniciar aqui a implementação de fato agora, né? Mão na massa agora no código para a gente poder desenvolver a nossa paginação. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, para a gente atender aqueles requisitos que a gente estabeleceu, nós vamos criar 2 constes aqui no nosso arquivo de paginação, na nossa pasta, no nosso componente de paginação, né? O primeiro deles é o max. Eu vou criar um arquivo aqui chamado max pages e eu vou atribuir 7 para ele, tá? Uma segunda const que nós vamos criar é a const qtd max itens. Vou botar esse nome assim. E esse qtd max itens eu vou
realizar um cálculo para me poder estabelecer e garantir que a paginação sempre terá 3 botões à esquerda, sempre 3 botões à direita. Isso quando nós tivermos, né, 7 botões ou mais, né? Então, para fazer isso, eu vou pegar o Max Pages, que eu tenho aqui, subtrair 1 e dividir o resultado por 2, tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque o meu número aqui é ímpar, né? O número máximo de botões que eu tenho é ímpar. Então, eu subtraio 1 e ele vira um número par, independente de qual número ímpar ele seja. E aí eu consigo dividir por 2 e não tenho resto nenhum, vai dar sempre o número inteiro. Como eu quero que ele sempre tenha 3 à esquerda, 3 à direita, eu vou fazer esse cálculo aqui e eu garanto que ele vai dar sempre 6, né? E aí 6 dividido por 2 vai dar 3, beleza? E aí eu garanto que eu tenho sempre 3 ali para exibir ambos os lados. Beleza? Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, declarar essas duas constantes. Agora vamos precisar criar algumas funções aqui, né? E também algumas variáveis que vão obter valores a partir de cálculos, tá? E aí eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Bom, criamos aqui as nossas duas constantes. A primeira define a quantidade de páginas, então a gente está atendendo aquele requisito que a gente definiu ali no esboço que eu expliquei para vocês, né? A gente vai ter 7 botões no máximo. A segunda constante vai nos ajudar a manter, né, a garantir que nós vamos ter 3 botões à esquerda e 3 botões à direita. E agora nós vamos também precisar de algumas informações quando a gente montar, né, quando a gente for criar o componente aqui de paginação. E para isso a gente vai precisar receber aqui o limite, a gente vai precisar receber o total de itens, né, qual o total de carros que nós temos no nosso conjunto de dados. Nós vamos receber aqui também o skip, e além do skip nós vamos receber também a função que nós utilizamos para alterar o nosso skip, que é o setSkip, tá? Nós vamos precisar dessas 4 informações aqui na hora que a gente for chamar o nosso componente, beleza? Agora nós vamos também criar aqui algumas constantes para poder estabelecer a página atual, o total de páginas e também a gente dizer qual é a primeira página. Então nós vamos ter 3 constantes que vai receber esses cálculos que nós falamos sobre eles lá no esboço, né? Ali no esboço no início dessa criação aí da paginação, né? E aí a gente vai, depois disso, realmente criar o layout, criar os botões, criar o comportamento, né, da nossa paginação, beleza? Então nós vamos definir agora 3 constantes. Nesse caso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um array, né? E para isso a gente vai usar aqui array.from, né? E no from eu vou passar um objeto. Nesse objeto eu vou dizer qual é o tamanho dele. E o tamanho desse objeto vai ser o max pages, que eu declarei, a constante que eu declarei lá em cima, né? Então, no caso aqui, como eu estou dizendo que o tamanho dele vai ser o tamanho que eu defini lá no max pages, ele vai criar um array com 7 elementos, né? Porém, algumas vezes eu não vou ter 7 botões, né? Como a gente viu ali no nosso caso, é um típico exemplo, né? A gente tem 23 carros, nós vamos precisar de apenas 2 páginas, né? Então eu preciso definir um número aqui que contemple essas 2 situações, quando ele tiver 7 botões e quando ele tiver menos do que 7 botões. Para isso eu vou usar um math.min, né? Um math.min vai decidir aqui quem é menor, né? O max pages ou o total de páginas, né? Total pages. Então, se ele fizer as contas e o total pages for menor do que o max pages, ele vai setar o tamanho desse array para a quantidade de páginas que foi encontrada no total pages.
Se o total pages for maior do que o max pages, ele vai setar o total de elementos do array como sendo 7, que é o max pages. Isso eu garanto que eu sempre vou ter 7 botões ali, nunca mais do que isso. Tá? Feito isso, agora a gente vai fazer um map nesse array. Tá? E aí nós vamos fazer um map para quê? Para a gente pegar os índices desses elementos do array. Né? Se ele tem 7 posições, ele vai ter índices de 0 a 6. Se ele tiver menos do que 7 posições, ele vai pegar de 0 até a última posição que ele encontrou. Beleza? Para isso eu vou botar aqui map, item e o index. Nesse momento, o item não me interessa. O que me interessa aqui nesse momento é o índice dele. Né? No caso, está sendo representado aqui pelo parâmetro index que eu estou passando. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse índice, que é o index, e somar a primeira página, né? O first page. A first page. Por quê? Porque assim, à medida que ele for iterando, ele vai preenchendo os botões na ordem que precisa ser preenchido. Né? Então, se ele está entrando na página a primeira vez, pela primeira vez carregando o componente agora, e ele tiver 7 botões, o índice do primeiro botão vai ser 0, né? E aí ele vai somar mais a primeira página. E quem é a primeira página? Nesse caso aqui vai ser 1, né? Porque a gente está colocando o cenário em que ele vai carregar a página pela primeira vez e a nossa paginação também terá 7 botões. E aí, depois que ele preencher o primeiro, ele vai somar o segundo índice ao valor da primeira página, depois vai somar novamente o terceiro índice, o quarto índice, o quinto índice e por aí vai, até preencher os 7 botões, beleza? Eu vou substituir a chave pelo parênteses, né, para mim não, aí eu não preciso nem colocar um return aqui. E agora eu vou fazer um novo map, só que dessa vez eu vou fazer um map para pegar a página, né? E aí, para pegar a página, eu só preciso do item, eu não preciso mais do índice, né? Então eu vou passar só o índice aqui, o item como parâmetro. E agora eu vou gerar de fato os botões, né? Então eu vou colocar aqui button e aqui eu vou colocar item, que na verdade é o número, né, da página que eu estou gerando naquele momento ali o botão, tá? No meu button, também vou aproveitar aqui logo e vou fazer o seguinte, eu vou também atribuir o valor do skip, né? Eu vou atribuir o valor do skip aqui. De que maneira? No on-click do botão, né? No on-click eu vou chamar aqui uma arrow function, né? Eu vou atribuir aqui uma arrow function, e nessa arrow function eu vou colocar o setSkip. E o valor que eu vou dar para o setSkip vai ser a página, né, que é o item, menos 1, e vou multiplicar pelo max pages, né? Vou multiplicar pelo max pages. Aliás, pelo max pages não, pelo limit, desculpa. Pelo limit, tá? Com isso, o que vai acontecer? Toda vez que o usuário clicar no botão, ele vai atribuir ao skip a quantidade de itens do array, ou a quantidade de itens do arquivo de dados que eu tenho, que eu preciso pular para chegar naquela página que o usuário clicou, tá bom? Então eu estou definindo aqui como o skip vai ser alterado, vai ser atualizado, né? Lembre-se que o skip ele não está aqui, ele está na página de estoque, né? Ele está lá na página de estoque como um state, né? Onde eu tenho a variável, né, que armazena o valor do estado e tem uma função que faz a alteração desse estado.
E ambas as duas coisas eu passei via props aqui para esse componente. E agora eu estou usando essas duas informações para que eu possa alterar tanto o estado, né, do skip, que seria o valor de itens que eu preciso pular, quanto também qual é a página atual que eu vou estar naquele momento, tá? Beleza. Então tá aí, a gente vai gerar, deixa eu dar só uma formatada aqui. Bom, basicamente é isso, né? Então vamos ver agora, vamos voltar aqui na página de estoque e já vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o componente pagination, né? Então vou colocar aqui pagination, e aí eu tenho que passar os parâmetros, né, que os valores via props que eu preciso passar para o componente, que é o limit total, o skip e o set skip. Então, o limit vai ser a const limit, né, que eu criei lá em cima. Então eu vou passar aqui limit. Eu tenho que passar o total, que vai ser o tamanho do nosso arquivo de dados, né, quer dizer, a quantidade, né, de registros que tem lá dentro. Então eu vou fazer o carinfo.length, né? E aí eu pego a quantidade de itens que eu tenho nesse arquivo, né? Além disso, eu vou passar o skip, que vai ser o próprio state, né? Que vai ser o skip mesmo. E vou passar também o set skip, que é a função que eu vou utilizar para fazer a alteração no meu... Eu vou utilizar para fazer a alteração no estado do meu skip, né? Que vai alterar lá qual é a página atual e também vai me dizer qual a quantidade de registros que eu preciso pular, né? Para poder chegar na página que o usuário selecionou. Tá aqui. E beleza, agora eu vou olhar a minha página e vamos ver como é que está ficando a paginação lá. Né? E aqui na minha página, eu estou vendo que ele criou a paginação, porém ele criou do lado da nossa vitrine. Né? Isso porque a div da nossa vitrine, ela não é Flex Direction Column. Então a gente precisa colocar como Flex Direction Column para ela colocar a paginação, né, abaixo da vitrine. Deixa eu ver aqui. Show de bola. Aqui é a pesquisa, aqui são os cards e aqui é a paginação. Beleza, vamos lá. E aí, se eu olhar aqui, qual é a página? Container. Aliás, não é, gente. É porque, na verdade, eu teria que ter colocado esse cara aqui dentro da div content, né? Não da div container. Ele estava dentro da div container, por isso. Então, se agora a gente for aqui, a gente vai ver que a paginação foi lá para baixo. Beleza? E aí vamos dar, né, vamos dar aqui um estilo para essa div da paginação. Né? Então vamos colocar aqui que ela vai ter uma largura de 100%, ela vai ter uma altura, vamos colocar aqui de 45 pixels, 35 pixels, vamos colocar que ela vai ser display flex, que ela vai ser Justify Content Center e Align Item Center. Beleza? Vamos ver como é que tá ficando. Show de bola, tá aí a nossa paginação, né? Porém, o que está acontecendo aqui? A gente não está vendo os botões, né? Ela não gerou os botões aqui, esses botões que nós mandamos, né, a paginação criar aqui nesse array. Então vamos entender por que não está criando. Bom, olhando aqui, eu escrevi o length errado. Né? Length é TH no final, e não HT. Né? Então acho que foi isso. Vamos dar uma olhada aqui e ver se é isso mesmo. E era, olha lá, ó.
ele agora criou os botões da paginação. Beleza, vamos formatar agora os itens da nossa paginação. E de que maneira? Primeira coisa, eu vou colocar um gap aqui na minha div de 10 pixels, só para ele separar os botões, né? E aí vamos ver como é que tá ficando. Opa, deixa eu ver aqui. Paginação. Não, desculpa, gente. Eu estou fazendo alteração no CSS do estoque, né? Na verdade, é na pagination. Então aqui eu nem coloquei ainda nenhum CSS. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer isso. Vamos dizer que esse cara é display flex, que ele é align justify content center, align item center, que ele vai ter um gap de 10 pixels. Deixa eu ver se aqui eu já importei. Beleza, vamos ver se faz. E olha lá, fiz a alteração já. Na verdade, 10 pixels é muito, vou colocar 5 pixels. E agora vamos alterar os botões, né? Então aqui eu vou pegar aqui o button, vou dizer que os botões terão 32 de pixels de largura e 32 pixels de altura. Tá aí, beleza. Porém, eu não posso, vamos dizer, eu não posso estabelecer esse tamanho para todos os botões, porque o primeiro e o último botão, eu não quero que ele tenha esse tamanho. Nós vamos fazer isso também. Mas deixa eu terminar esse CSS aqui do botão, né? Então vamos colocar aqui um border none, que eu não quero border nele. Nós vamos colocar um border radius de 5 pixels. Nós vamos colocar um background color, né, de 32, 32, 32. E nós vamos colocar um color de FFF, que vai ser um branco, né? Beleza. Acredito que agora já deve estar ficando um pouquinho melhor. E show, ficou. Né, ele já está aparecendo ali. Na verdade aqui é border radius, né? Não border apenas, né? Então, show. Beleza, tá aí. O que eu vou fazer aqui também? Eu vou pegar o primeiro elemento button, né, dessa div e o último elemento button dessa div e vou dar um tamanho diferente para ele. De que maneira? Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos pegar esse CSS e aqui eu vou colocar um first child, né? E vou definir o seguinte, que ele vai ter uma largura de 72 pixels, né? E uma altura de 32 pixels. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Isso aí. E eu vou fazer a mesma coisa para o last child, né? Vou botar aqui last child e aí eu vou colocar o mesmo tamanho. Dessa forma eu tenho um botão, o primeiro botão e o último botão sempre um pouco maior, né, do que os que vão ficar no meio, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui esse gap, só para ver se vai ficar melhor. Vou botar um gap de 3 pixels e eu acho que fica melhor assim, beleza? Vamos dar uma aumentada também nesse botão, porque eu achei que ele ficou pequeno. Deixa eu botar aqui 38 pixels de largura, 38 de altura. Deixa eu botar aqui também 38. 38. Beleza. Acho que assim é melhor.
Beleza? Aí, o que a gente vai ter que fazer aqui agora? Nós vamos ter que voltar na página de estoque também e vamos ter que dar uma aumentada na div, né? Porque, assim, na altura da div, né? Porque ela ficou muito colada ali embaixo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Isso. 80. Show de bola, assim ficou melhor. Então tá aí a nossa paginação, né? Já está criado o nosso componente de paginação. Beleza? E também já está funcionando, né? 4, 8, 11. 12, 23. Beleza? Então já está funcionando a nossa paginação. Nós vamos fazer agora algumas alterações para poder colocar para funcionar o botão de anterior e o botão de próximo, né? Beleza, vamos lá fazer essa alteração agora e aí a gente conclui a nossa paginação. Bom, pessoal, então vamos concluir a nossa paginação e para isso a gente vai atribuir agora uma função aos botões anterior e próximo. Para isso nós vamos criar essa função aqui, então eu vou chamar essa função de skip page. Eu vou passar um parâmetro que vai ser a página. E aqui dentro eu vou fazer o set skip, né, desse cara aí. E aqui que eu vou fazer a página que for informada no parâmetro menos 1. Beleza? Então aqui, deixa eu só trocar aqui. Pronto. Beleza? E aí a gente vai vir nesse botão aqui do anterior e atribuir um evento, um clique, né? E no evento um clique, a gente vai chamar essa função skip page e passar para ela a página atual menos 1. Opa, current page. Aqui. Beleza. Aí eu vou só copiar agora esse mesmo onClick, vou colocar aqui no botão próxima, porém aqui vai ser current page mais 1, né? Porque ele vai para a próxima página. Beleza? Tem uma outra ação também que nós precisamos fazer, que é quando ele chegar no início, né, da paginação, ou seja, quando ele estiver na página 1, ou quando ele estiver na última página, ele precisa desabilitar os botões para que os botões não permitam mais o usuário navegar, né? O botão anterior e próximo. Mas vamos dar uma olhada aqui só para a gente ver se já está funcionando. Então, a paginação já estava funcionando e agora o próximo e o anterior, tá vendo? Aqui ele não pode fazer isso, né? Ele não pode dar um menos aí. Então a gente tem que desabilitar esse botão para na hora que chegou na página 1, ele não permitir mais que o anterior funcione, tá? Vamos fazer isso agora. Então aqui, o que eu vou fazer? No botão anterior, eu vou colocar aqui um disabled. E o disabled, ele só vai ficar disabled quando a página atual for igual a 1, né? Então, eu vou colocar aqui um current page igual a 1. Porque quando for igual a 1, eu não quero que o botão ele fique mais habilitado, porque eu não quero que ele volte mais, beleza? E aqui no botão próxima, eu vou fazer algo semelhante, só que com um valor diferente agora, né? Eu vou botar o disable e vou verificar se a página atual é igual ao total pages, porque se for igual ao total pages, não é para ele permitir mais que o usuário clique nesse botão, então ele desabilita o botão, tá? Isso significa que ele está na última página, né? Então vamos lá agora, deixa ele compilar aqui, ok? Então vamos ver se está funcionando, né? E aí eu vou para a página 2, né? Estou na página 2, se eu clico ele não funciona.
Estou na página 1, se eu clico ele não funciona, beleza? É porque ele está desabilitado. Até para determinar se ele está desabilitado ou não, a gente pode colocar um outro background indicando que ele está desabilitado, né? A gente pode atribuir um outro background para ficar diferenciado, né? Se ele está desabilitado ou não. Mas aí eu vou deixar isso aí como um desafiozinho para vocês fazerem. É bem tranquilo, tá? Aí a gente concluir a parte da paginação por aqui, beleza? Bom, galera, então nós vamos agora carregar os dados do carro. Para isso, nós precisamos fazer algumas coisas aqui na nossa página de carros, que vai ser o quê? A primeira coisa aqui, vamos importar o nosso conjunto de dados, né? Então, vou importar o car info from data from car, né? Beleza, importei meu conjunto de dados. E agora, toda vez que o usuário está sendo direcionado para essa página de carros, está sendo passado o ID do carro através da URL. Porque nós criamos aqui uma rota onde a gente passa um parâmetro chamado ID na rota, né? E esse parâmetro ele vai trazer para dentro da página de carros o ID do carro que foi selecionado, ou na página principal ou na página de estoque, beleza? Bom, quando o usuário clica lá e passa essa informação, eu preciso pegar essa informação na URL. Como que eu pego essa informação lá? Eu vou pegar via use parameters, que é do React Router DOM. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui const ID, que é o mesmo nome do parâmetro lá na rota, use parameters. Pronto, já tenho qual é o ID do carro, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aonde eu vou usar esse ID para filtrar qual veículo que eu quero dentro do arquivo, dentro do conjunto de dados que eu estou recebendo no car info, tá? Que é o que nós importamos lá do arquivo de dados, beleza? Então a gente vai fazer de que forma? Vamos criar uma função aqui, eu vou chamar ela de selectedCar e vou fazer o seguinte, selectedCar e vou dar um return e aí eu vou usar o car info e vou fazer um filter nele, né? Aí aqui dentro eu coloco car e aqui fora eu realizo o filtro. De que maneira? Eu vou pegar aqui o car.id e vou verificar se ele é igual ao ID que está sendo passado via parâmetro. Porém, eu vou ter que converter esse ID que está vindo via parâmetro para um int, porque ele vem como uma string, né? Então, eu vou dar um parse int e vou passar esse cara, passar o ID, beleza? Ok, agora que eu tenho uma minha função que já filtra e pega só o carro que eu quero, eu vou criar uma const aqui chamada carro e vou chamar a minha função selectedCar. E pronto, ela vai passar qual é o carro que eu selecionei para essa const, beleza? Bom, são muitas informações, né? No caso aqui, dentro do arquivo de dados aqui de carros, olha a quantidade de informação. Então, para mim não ficar digitando campo a campo aqui, ficar uma coisa muito maçante, o que eu vou fazer? Eu já deixei preparado aqui do lado os campos, né? Então, eu vou copiar esses campos, que são, na verdade, só tags HTML, e vou jogar aqui dentro. Porém, eles já vão estar com a parte ali que é referente ao dado, né, que vem do arquivo de dados, já preenchidos, né? Então, eu vou colar isso aqui agora para a gente não... Beleza. Então, no lugar dessa div aqui, eu vou colocar esse código aqui. Deixa eu só dar uma formatada. Show. O carrossel, eu ainda não fiz a alteração que eu precisava, ele veio aqui porque eu tinha feito um teste, né? Então ele veio junto. Beleza. Ok,
Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada na nossa página para ver como é que ela está ficando. Bom, ele não trouxe nada, ele não está conseguindo ler a propriedade marca, né? Isso quer dizer que o nosso objeto provavelmente não está trazendo o dado como deveria. Vamos dar uma olhada por quê. Bom, eu estava tentando carregar a página aqui, mas deu uma zica aqui no VS Code, né? Então eu só basicamente reiniciei eu só dei um yarn start de novo, né? Eu parei a execução aqui do servidor e iniciei de novo e pronto, funcionou. Beleza? Se a gente olhar aqui agora, ó, eu estou na página principal, né? Eu tenho um carro aqui, vou selecionar esse primeiro carro. Você vai ver que ele passa aqui, ó, o ID na URL e pronto, ele carrega as informações do carro aqui, beleza? Agora, tem um detalhe que é o seguinte, eu estava na página principal, então se eu clicar no carro, ele vai carregar as informações, ó. Porém, é possível que o usuário vá para a página de estoque também, né? Então, se ele for para a página de estoque... Opa, eu cliquei errado aqui, peraí. Se ele for para a página de estoque, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui, ele vai dar um erro 404. Por quê? Porque eu não tenho essa rota, né? A rota é a raiz aqui, mais car, mais o ID do carro, beleza? Só que eu não tenho essa rota que contempla o estoque. Eu preciso criar essa rota aqui também, tá? Então vamos criar essa rota agora, para a gente poder ver funcionando, tá? Então vamos voltar aqui no nosso index. E aqui onde tem o estoque, eu vou copiar essa rota aqui novamente. Vou colocar aqui car e vou colocar dois pontos ID. E aqui eu vou carregar a página de carros, beleza? Beleza, aí a gente volta aqui na página de estoque e agora vamos clicar aqui e pronto, ele carregou as informações também, beleza? Então basicamente ele já tem aqui todas as informações da página de carros, beleza? Todas as informações relativas ao carro que foi selecionadas estão aparecendo aqui agora. Bom, voltando aqui no nosso código, né, a gente viu que está funcionando já as informações aqui do carro. Então nós vamos agora fazer a alteração no nosso carrossel para que ele carregue as imagens referentes àquele carro. Se a gente abrir aqui o nosso carrossel, que a gente criou, né, no início aí do projeto, a gente fixou aqui um array, né, de objetos JavaScript, que um dos campos dos elementos desse array é a URL, né, do veículo. Porém, nós não vamos fazer isso mais. Nós vamos vir aqui agora e passar isso via props. E eu vou chamar aqui de fotos, né, e vou excluir esse cara daqui. E agora eu vou trocar todo mundo que estava usando data eu vou trocar todo mundo que estava usando o data pelo fotos, né, em inglês. Beleza. Então agora, ao invés de eu usar um valor fixo dentro do carrossel, eu vou passar a carregá-lo dinamicamente, tá? Então quando o usuário clicar lá no card e for para a página de veículo, né, de carro, ele vai passar um objeto ali via props e nesse objeto eu vou ter as informações das URLs que eu preciso para carregar o carrossel, beleza? Aí eu vou voltar aqui na minha página de carros, né? E aqui, um pouco antes das informações, eu vou colocar o nosso carrossel, né? Que é o nosso componente. E eu vou ter que passar aqui, né, o cara que vai nos dar as informações referentes às URLs das imagens, beleza?
E quem que vai ser esse cara agora? Esse cara também vai ser o carro que está aqui, que é esse objeto que está sendo retornado no nosso arquivo carinfo. Né? Lá dentro do carinfo, se você olhar aqui no arquivo de dados, ele tem aqui uma parte do objeto que é referente às imagens, tá vendo? Ele é referente às imagens. Inclusive eu tenho duas seções aqui referentes a imagens. Uma que é para me usar no carrossel, onde eu tenho uma imagem que cobre toda a tela, e a outra é uma seção de URLs onde eu tenho imagens que eu carrego nas thumbs ali dos cards, né? Naquelas imagens menores, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, colocar aqui carro, aí aqui eu vou colocar images e pronto. Ele vai carregar o meu carrossel dinamicamente com as imagens que foram informadas lá no arquivo de dados, tá? Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que tá a página. E tá aí, ele carregou agora o carrossel, beleza? Bom, pessoal, o que acontece? Algumas outras coisas que nós precisamos fazer aqui na nossa página de carros e mesmo no site como um todo, nós vamos precisar do back-end, né? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente desenvolve o front-end da área administrativa, que está bem legal, eu acho que vocês vão gostar bastante, e depois a gente faz o back-end. Quando a gente fizer o back-end, nós vamos automaticamente voltar aqui no site, fazer a atualização de tudo que a gente precisa para colocar, por exemplo, o envio das informações desse formulário, que nós vamos fazer isso via back-end, beleza? Então, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, interaja. Quanto mais vocês interagirem, melhor, porque assim eu vou ter uma temperatura, se o conteúdo é relevante ou não para vocês, e aí a gente pode melhorar cada dia mais, beleza? Além de fazer o canal crescer e nos ajudar bastante, beleza, galera? Foi muito legal e até o próximo vídeo.